Bonjour, meus amis. Quem vos fala é André Machado para mais um Morning Call. Hoje é dia 24 de abril de 2017, são 9h30 da manhã. Hoje é o dia seguinte ao tão esperado primeiro turno das eleições francesas, que já dão aí uma ideia do que esperarmos do segundo turno, ok? Bom, eu fiz um vídeo ontem à noite, para quem não assistiu, eu vou repetir um pouco o que eu comentei ontem, mas de qualquer maneira já era esperado então essa abertura com forte gap no índice, por conta do SP500, e um forte gap no dólar também, por conta aí da valorização do euro. Vamos então ao nosso giro global, para ver como é que o mercado passou a noite. Bom, SP500, então, rompeu o que pode ser então considerada a bandeirinha de alta. Lembrando que no estudo de ontem eu comentei que a gente tinha atingido este alvo deste pivôzinho de baixa aqui milimetricamente, só que ao mesmo tempo, se a gente ajustasse isso, eu fui ver só ontem, se a gente ajustasse este fundo aqui, né, esse mesmo martelinho aqui, ele corrigiu 61,8 desta pernada de alta. Então essa pequena faixa aqui estava com cara de uma bandeira, a gente comentou isso aqui na sala esses dias, apesar da gente estar com o viés de todas as bolsas terem atingido seu alvo de 100% de um pivôzão de 2016, o que sinalizaria uma iminente correção. E aí a gente começa a acompanhar outras coisas que estão acontecendo, outras informações relativas a mercado e também, principalmente nas últimas semanas, a questão geopolítica aí do governo americano. A gente falava, bom, a correção é iminente. Só que agora, com essa questão na França, que também era uma questão de risco para os mercados por conta da possível fragmentação do euro, da União Europeia na sequência, isso aqui pode ser sim uma bandeirinha de alta, né? Porque a princípio a gente continua com o risco aí da França sair da União Europeia caso Le Pen ganhe, mas ela está indo para o segundo turno com Macron, e o Macron está indo já em vantagem de 60% dos votos, né? Então ela tem que conseguir diminuir isso nas próximas 2 semanas até o segundo turno. E o Macron é forte candidato a ganhar, e ele é 100% pró-euro. A ideia dele é fortalecer o euro, é um centrista. Tá ok? Então SP500, vamos dar uma olhada no futuro. Ontem, o futuro abriu com um baita gapão para cima, tá? Um baita gapão para cima, continua esse movimento. Se a gente for projetar, portanto, o futuro aqui, eu acho que eu não salvei os estudos que eu fiz ontem. Se eu for projetar este movimento aqui, vou pegar até essa própria linha. Opa. Vou pegar até esta própria linha aqui. Se formos projetar este pivô aqui, tá? O alvo quase lá nos 2.500. 2.486, é isso? Ó, 2.490. Ontem deu 86, ó, 87 agora, mas aí é firula, é ajuste finozinho aqui dos estudos. Ok? Então aqui seria um alvo, um fortíssimo candidato, o SP500, se romper o topo histórico nos 2.400. Tá? Se romper os 2.400 topo histórico, o SP Futuro projeta uma ida lá nos 2.500 aproximadamente, 2.490. Beleza? É isso aí. Ouro não, perdão. Euro.
que agora vale ouro. Rompimento também, ó, já fez uma correção, chegou a ter um movimento mais forte logo depois da divulgação do primeiro turno, tá? Com mais de 1,5 de alta. E agora segue nesse canal ascendente, encontrando suporte aqui nessa zona de topos e também na média de 200, tá? Então segue encontrando suporte aqui, ó. Na verdade, perdeu esse topinho aqui, tá? Mas segue encontrando suporte a média 200. Se vai fechar gap ou não, são os 500. Talvez até feche, porque a gente não tem nenhum gap no euro, né? Eu não vi nenhum gap no euro aqui. Voltando o gráfico, ó, não tem nenhum gap aqui no euro. Ah, tem um aqui em cima. Tem um aqui, ó. Fora isso, não estou vendo nenhum outro. Então é difícil deixar gap nessa moeda, mas vamos ver. É uma situação diferenciada, né? O que a gente viveu ontem. Uma ameaça do euro acabar com a saída da França depois da saída da Inglaterra. Claro que ainda tem muita coisa para rolar. A própria Inglaterra ainda não saiu oficialmente, vai levar pelo menos 2 anos de negociação, né? Mas ela já não era do euro. Agora a França não, a França era euro. Então foi um cenário bastante positivo para o euro, essa vitória do Macri ontem. Bom, aproveitando que estamos falando de moeda, Libra estável, né, dólar caindo, dólar com franco suíço praticamente estável também, dólar com iene subindo, desculpa, e dólar com franco canadense caindo, tá? Então o dólar caindo em geral, ontem não dava para prever isso. Ouro continua estável, veio testar aquela média de 20, ontem eu mostrei isso, continua estável acima desse topo aqui do pivô de alta, ok? O alvo do ouro continua ainda mapeado lá para os 1.346. Ouro ouro um ativo que sinaliza a corrida para um porto seguro, aversão ao risco, né? Até por conta da questão do euro, a questão do próprio dólar, que o Trump tem sinalizado a intenção de mexer com o dólar, achando o dólar muito forte, etc. A questão da pressão contra a China, enfim, uma série de incertezas geopolíticas e também de mercado que proporcionaram esse movimento forte do ouro, tá? Bom, China caiu forte. China caiu forte essa noite. Olha aquele cenário que eu vinha comentando com vocês, a perda desta LTA. Então temos aqui a média de 200 como último bastião de defesa aqui, né? E que se perdermos esta média, então nós temos aí o alvo lá, esse fundo de 2016, do início do ano, né? 2016. Tá? Ou seja, a gente tinha um canalzinho aqui de alta em Xangai, porém esse canalzinho de alta, depois que chegou na média de 61, no FIBO de 61,8, não conseguiu mais passar. Então ficou muito claro que no tempo, né, a gente caiu essa barbaridade aqui em 2 meses e levamos aí 14 meses e não conseguimos passar nem 61,8 dessa queda, nem recuperar mais do que 61,8 dessa queda. Então isso é uma coisa muito forte para quem gosta de FIBO. Deixamos um topo na mesma altura, né? Falhou em romper esse topo. Isso é o que caracteriza principalmente tendências de alta, né? Rompimento de topos. Tendências de baixa são rompimentos de fundos, né? Mais do que o canal é uma faixa, é um tipo, eu que gosto de Fórmula 1, é tipo a nossa autopista, né? Onde temos os guarda-reios do canal, mas ele não conseguiu pegar a tangente aqui nessa curva e ir lá para outra, para continuar subindo, né? Então, e agora perde esta LTA. Essa LTA saiu do lugar. Tá? Acho que foi agora quando eu dei o zoom. E a gente perde, mas de qualquer maneira, como eu falei, não é a LTA o mais importante, temos que perder fundos. A perda deste fundo aqui, então, decreta aí o movimento rumo aos 2.636, um padrão de baixa. Tá? Bom, China caindo, o que acontece? Minério de ferro também. Tá? Minério de ferro também. Minério de ferro, eu vou abrir aqui outra aba aqui. Eu vou fazer aqui mesmo, não tem problema. Eu tenho que botar em gráfico de linha. Tá? Ah, não salvei os estudos que eu fiz ano passado, mas é legal que a gente vai poder discutir um pouco essa questão do minério de ferro. Olha só, esse era a minha LTA que eu estava usando no minério de ferro.
tá? E aí ela foi perdida, etc. A minha ideia era justamente pegar esses fundos aqui contra a CSLTA. Mas o que acontece? Se eu ajustar ela milimetricamente a este fundinho aqui, ó, e pegando este fundo aqui, por isso que eu falo, tem muita subjetividade em LTAs e LTBs, ó. Pronto, ajustei aos fundos, ó. Foi aonde a gente fez fundo no minério de ferro. Ok? Por isso que mais importante do que a LTA e LTB, para definir até onde pode ir, são topos e fundos, porque essa subjetividade pode nos enganar. Mas de qualquer maneira, agora ajustando esta LTA, né, pegando este fundo aqui, bateu cravado, cravado aqui, né? Vou ajustar melhorzinho aqui, ó, para cravar mesmo, ó. Ponto aqui, cravou aqui, tá? De qualquer maneira, o teste desta LTA deu esse movimento de impulsão e eu comentei, galera, estamos em LTA ainda, longo prazo, né? O fato é que se uma hora vai fazer um topo, vai cair. E não significa que vai voltar, vai perder a LTA. O que pode acontecer é, agora a gente tem que esperar se a gente vai perder este fundo ou não. Se fizer um fundo mais alto, arma um pivô de alta para cima. Então tem que fazer um fundo mais alto que esse anterior aqui, para armar um pivô de alta, para aí sim, agora sim romper este topo que ficou na sexta-feira com essa queda de hoje. Tá ok? Então a gente tem que ficar esperando, porque isso é importante para a gente acompanhar a Vale. Vou duplicar essa linha e vou mostrar um negócio interessante para vocês, que eu acho que eu já mostrei semana passada, mas como não só vi isso tudo, a gente faz de novo aqui. Ó. Eu tinha este canal aqui, que aqui estourou aqui em cima, né? Aí você fica meio sem noção, e aí como agora eu passei a utilizar o TradingView para esses estudos, pela quantidade de ferramentas, pelo lado didático da ferramenta, e também pelo acesso a todas as informações que eu preciso de mercado, o TradingView tem aqui o canal de Fibonacci, né? Então vou traçar aqui para vocês, ó. Opa, pegando este próprio fundinho aqui, olha que interessante. Botar o 100% aqui, ó, neste fundo aqui e voilá. Ó, olha que interessante os alvos aonde foi o Fibo, né? Ou seja, ele foi além da projeção do canal, ele foi 161,8. Eu não gosto de usar tanto essa ferramenta assim. Vou tirar o 2 aqui e vou botar um 272 para vocês verem. Ó, bateu cravado aqui em cima. Eu não uso muito essa ferramenta porque aí, por mais que eu seja um adepto do bruxo italiano, puta, aí já é bruxaria demais pro meu gosto. Aí já foge a minha total capacidade de fé. Estourou muito o meu lado da fé, né? Porque é muito bruxaria, né? Você vê esses toques aqui em Fibo, ó, e a projeção do canal para cima. Eu já fiz esse teste, a CMA também tem essa ferramenta e o Cartesiano também tem. Eu fiz essa brincadeira de projetar canais com Fibo, ela é muito louco, ó. É muito louco. É muito louco, né? Mas eu acho que para mim, para o meu tipo de estratégia, não são entradas que eu faço por conta de um canal. Não tem como eu me aproveitar desse tipo de informação. Não é nem questão de falta de fé, até tem um pouco, bastante, eu acho. Eu não consigo usar ciclos de Fibonacci, espiral de Fibonacci. Eu uso lá o basicão dos suportes e resistência das retrações, uso para projeção e acabou. É o que me satisfaz, já é bom pra caramba. Mas fica aqui para efeito educacional ilustrativo essa questão aqui das projeções de canais, né? Bem bacana. Vou deixar aqui, não vou perder não, vou salvar. Tá? Então, minério de ferro caindo mais de 3% hoje na NYMEX e a China, né? Aí que tá, como eu acabei de comentar no minério de ferro, ele pode fazer um fundo mais alto agora e armar um pivô de alta? Pode. E é o que pode acontecer, estamos dentro do canal de alta, né? Então a gente espera que enquanto estiver aqui dentro continue. Só que aí o gráfico da China que já atrapalha bastante essa possibilidade. Só que a China acabou de perder a LTA, tem muita água para rolar lá no Rio Amarelo, tá? Cadê China? Tá aqui embaixo. Tem muita água para rolar na China ainda. Ok? Muita água para rolar ainda.
Mas a coisa está ficando feia para o gráfico chinês, né? Levando em consideração que o alvo aqui deste fundo é simplesmente vir buscar esse fundo aqui, mas se a gente for projetar o alvo da bandeira, o fundo é mais embaixo, aí a coisa fica mais feia, né? Ó, primeiro alvo aqui desse pivô seria aqui embaixo, ó. Tá? Seria aqui embaixo. O alvo desse pivô que está devendo ainda, se for perdido. Isso, esse alvo desse pivô. Se for o alvo do pivô maior, que já foi confirmado, mas ainda não foi nele, então a gente, ó, pegaria este alvo aqui, ó. Ó, ó, primeiro alvo deste pivô aqui, que foi confirmado aqui em meados de 2015. O primeiro alvo aí seria aqui 2.269, um alvo de 100% nos 1.500, tá? Mas aí vai, agora acho que está na mão do gorducho lá definir o que, que vai acontecer com a China. Impressionante, um louco, né, definindo uma série de futuros aí para o mercado, né? Ele agora é refém da própria bravata dele, militarista, nuclear, enfim, vamos ver. Bom, então isso é China. Vamos ver as outras bolsas. A Alemanha forte alta, 3%. Forte alta, ó. Então ela estava perdendo essa deriva. Agora ela rompe, né, aquele pivô de alta, mais uma vez, rompe com força, rompe até esse topinho aqui, muito forte a Alemanha, porque a Alemanha é a maior beneficiária do euro, né? Nessas 2 décadas aí, ela realmente é a que foi a maior beneficiária em termos de comércio, né? Que registrou maior superávit, por isso que tem uma pressão tão grande de países, de economistas, que ela é obrigada a resgatar todo mundo da zona do euro, porque no final todos os países que se endividaram financiaram foi a Alemanha, produção alemã, exportações, etc. Então ela é a maior beneficiária, dá para ver aqui pelos 3% de alta. Né? FTSE, ó, se segurou naquele suporte depois da Theresa May ter chamado eleições, antecipado eleições. Então tínhamos ficou 3 dias aqui no suporte, aí na verdade ficou aqui 3 dias aguardando aí a eleição francesa. Então, só que a princípio se afasta temporariamente, quer dizer, se afasta, né? Na verdade se reduz um pouquinho. O risco ainda continua se a gente perder essa região aqui, tá? Mas agora ficou marcado aqui, até pela amplitude do movimento, a força desse suporte, deste topo e deste fundo aqui. Tá? Então tudo indica que agora a gente deve na bolsa francesa, na bolsa inglesa vir buscar essa região aqui de topos novamente. E CAC subindo 4,59, rompendo topo histórico, topo histórico, perdão, rompendo, é topo histórico? Não, não é ainda, mas rompendo essa região de topos, mas ó, é praticamente topo histórico, deixa eu marcar isso aqui. Opa, rompendo topo histórico. Então, França rompendo topo histórico, Paris. E está estourando então o alvo de 100% aqui do ano passado. Na verdade, eu tinha ajustado esse alvo aqui porque eu não estava, o anterior não tinha ido de jeito nenhum, né? Então agora, ó, vamos arrumar ele aqui direitinho, fazendo os mesmos pontos das outras bolsas, ó. Alvo 5.328. Eu tinha usado esse outro pivô aqui, desse canalzinho de alta, depois desse período de consolidação. Mas nós temos esse outro aqui, ó, que é o mesmo que tinha do DAX, do FTSE e do SP500, esse outro pivôzão aqui maior, né? Então ele sim, alvo 5.328, provavelmente vai lá. Olha que mega gap, né? Então todos, mercado europeu principalmente bastante aliviado com as eleições francesas. Moedas, vamos dar uma olhada aqui na moeda, o SDBRL, naquele triângulo que a gente vem acompanhando aí já há algumas semanas, tá? Que se rompido, alvo, né, vai aqui no
seria um pivô de alta, alvo do triângulo seria aqui no mesmo lugar do pivô de alta, né? 61,8 desse rompimento desse topo. Só que agora a gente volta para dentro do triângulo. Então, enquanto é dentro do triângulo, nada se pode afirmar, tá? Mas a gente se beneficiou bastante desse gráfico diário do SDBRL nas nossas operações, na nossa estratégia. Então, convém, assim como a gente olha o IBOV, para ter uma ideia também do nosso índice futuro, a gente olhar o SDBRL para ter uma ideia do nosso dólar futuro. Tá? Mal não faz. Que mais que a gente pode falar aqui? Café, que eu vim acompanhando aí com uma especial preocupação. Ainda não tenho o gráfico de hoje fechado, mas perdemos essa zona de consolidação aqui, perdemos esse retângulo, né? E perdemos também a sua LTA. Na verdade, essa LTA proporcionada por esses dois pontos aqui. Não era uma LTA tão bonita, tão forte, mas estava valendo. Tá? Café agora projeta, né? Se pegar esse pivô aqui, ó, primeiro alvo então já foi perdido, então próximo alvo do café para esse pivô aqui no 128. E tem a projeção do próprio retângulo para baixo que deve estar por aqui também. Opa! A projeção do retângulozinho, para quem gosta de projetar figura, ó, tá quase aqui nessa mesma faixa. Tá 100% aqui para baixo, vem aqui. Bom, mercados, moedas, ouro, bolsas. Ah, petróleo. Pô, petróleo. Petróleo estável, né? Petróleo não sentiu muita interferência, ó. Petróleo deixou um topo mais baixo, então arma um pivô de baixo, importante. Arma, mas precisa perder esse fundo. Então, mais importante do que a perda da LTA, como falo sempre, vai ser agora a perda dos 49,95. Né? Isso que vai jogar o Brent aqui nessa zona de fundo. Tá? Aqui é um suporte bastante importante para o Brent. Né? Provavelmente é mais ou menos o alvo do que seria esse pivô. Vamos lá, vamos projetar ele, ver se bate. Ó, vem aqui, 42 dólares, se perder este fundo aqui. Este fundo que a gente tem que ficar de olho. Mas de qualquer maneira, deixa um sinalzinho aqui perto da LTA, um sinalzinho de possível reversão, bem perto da média de 200, que vem segurando legal o Brent, ó. Então vamos esperar. Mas de qualquer maneira, se fizer um fundo mais alto aqui, a gente começa a ver a possibilidade de uma formação triangular aqui, que aí pode ser de continuação para romper para cima ou de reversão para romper para baixo. Normalmente é triângulo, se for simétrico, vamos esperar ele se formar, triângulos simétricos são de continuação. Né? Aí só mesmo algum evento lá no Oriente Médio para realmente fazer ele romper para cima. E WTI, ele já perdeu a sua LTA, ok? E caminha aí, gráfico idêntico ao do Brent, só que perdeu a sua LTA, e aí se encontra suporte aqui na média de 200. Precisa perder, portanto, este fundo aqui, para a gente começar a projetar alvo de 61,8 nos 42 e alvo de 100%, se isso realmente for um pivô de baixa, nos 39 dólares. 3 dólares a menos que o Brent. O WTI normalmente, na maior parte do tempo, ele vale menos que o Brent. Tá? Então, o EWZ também, que a gente viu, que abriu na sexta-feira, né? Com a abertura de Nova York agora às 10h30, com certeza vai subir. E a gente, então, se segura nessa consolidação com alvo lá na casa aqui dos 38,50 novamente. Se perder esse suporte aqui nos 36,20, né, acelerava uma queda, perdi a LTA, perdi um suporte de consolidação, é um sinal técnico muito forte, aí disparava uma queda até essa faixa amarela aqui de baixo dos 31,60, né? Com possível parada aqui nos 33 e 35, também é um alvo de FIBO, né? Mas tinha que passar, perder este fundo e depois na sequência a média de 200. Tinha vários suportezinhos aqui que podiam ajudar a dar uma segurada ou pelo menos dificultar a nossa vida, no sentido que
fica em consolidação, não dá muitas oportunidades de trade para a gente, né? De trades de seguindo tendência, swing, etc. Né? Então aqui temos vários suportes que poderiam estar atrapalhando uma queda mais forte. Mas de qualquer maneira, agora a gente deve então hoje voltar para dentro dessa consolidação e sabe Deus quanto tempo a gente vai ficar aqui dentro. Estamos numa LTB, dá para desenhar um canalzinho de baixa, mas esse suporte 36,20, então, pelo menos por hoje, deve sair vitorioso. Ok? Então acho que é isso, né? Acho que de giro global, o que a gente podia comentar é isso. Japão, que eu não comentei, também subiu forte, quase 2%. Então hoje é dia de movimentos altistas pelo mundo afora. E estratégias de entrada, né, como eu comentei agora. Com esses forte gaps ficam difíceis as nossas entradas. Mas partindo do princípio, deixa eu botar aqui a grade de cotação. Índice subindo 1,4, né? Então, por exemplo, a Alemanha subindo 3, várias bolsas subindo 2%, né? Acho que a hora que abrir a análise, se a análise acelerar para mais de 1% de ganho, que é o que está agora, né, o SP Futuro, isso aqui pode dar um movimento bem forte para cima ainda. Então, cuidado com esse lema de todos os gaps serão fechados. Não caiam nessa armadilha. Nem todos os gaps serão fechados, tá? Então, a gente pode marcar essa consolidação aqui e se romper para cima, fazer uma entrada. Eu acho muito mais factível isso aqui romper para cima do que romper para baixo. Se romper para baixo, eu não tenho interesse em fazer venda, tá? Eu deixo passar. No caso do índice, eu deixo passar. Beleza? Então aqui está com um cara que, tudo bem, a média está distorcida pelo super gap que abriu, né? 10,40 nos 5 minutos, esse gap, essa distorção é anulada, porque já teremos 20 candles de 5 minutos, às 10,40. Mas eu acho que a gente vamos ignorar a média até lá, até as 10,40. Apesar do que esse movimento dela em direção ao preço é o que a gente chama de Advanced Breakout. Perdão, Advanced Breakout não, isso aí é OBV. O Power Breakout, se ele testar essa média e depois romper topo, mas primeiro, né, a média tem que neutralizar esse gap, isso só vai acontecer às 10h40. Então eu acho que uma estratégia interessante, né, com stop curto, qual é a amplitude desse movimento? É stop de 125 pontos. Não é muito grande não, galera. Rompimento da máxima da compra. Tá? Rompimento da máxima dispara a compra. É a única coisa que eu vejo agora possível de ser feito. Né? Vender nem pensar. Operar contra uma euforia global, nem pensar. Nem pensar. De repente até já dá para pensar em começar a botar o pé na água, né? Para ver se é fundo ou não, no rompimento desses topinhos aqui. Aí vem o gosto do freguês, né? Cada um monta suas estratégias, mas o mais importante é ter consciência de que os mercados estão bastante fortes e que a probabilidade maior agora é a operação na ponta compradora, tá? Se é que vocês já não estão comprados, né? Vamos ver isso, vamos conversar isso já já aqui. Ó, esse patamar aqui, os 470, ó, querendo romper agora, já arma um pivôzinho de alta. Já arma um belo pivôzinho de alta. E aí é botar stop na mínima, no fundo aqui do dia e deixar rolar. Porque é dia que pode esse negócio ainda subir mais 1.000 pontos para cima. Apesar desse guepão já de praticamente 1.000 pontos, pode subir mais outros 1.000. Né? Só olhar os gráficos globais que vocês veem essa possibilidade que é bastante clara. Tá? Então é isso, galera. Um bom dia de trades para todos nós. Uma excelente semana, semana cheia de 5 dias finalmente. E para quem não é aqui da sala, que está assistindo isso offline, agora a gravação, fica o convite a vir participar desse trabalho educacional todos os dias. Manda e-mail para abcmachado@gmail.com
O El vai receber vocês com o maior carinho aqui na sala. E para a galera aqui da sala, vamos ficar atento aqui, esperando com tranquilidade, com paciência, rock and roll, as oportunidades surgirem, porque elas surgem. Mas a gente quer que elas nos chamem a atenção, não a gente ficar catando elas aqui com lupa, tá? Elas, quando as boas são aquelas que aparecem e dão um berro na nossa orelha chamando a gente para a entrada, tá bom? Abraços, galera, para quem fica e vamos continuar aqui mais tarde, Closing Bell. Abraços.